Então, queria que você começasse por aí, contando pra gente o que são os carboidratos e por que eles influenciam tanto na nossa dieta. Então, vamos lá, Carol. Os carboidratos são fundamentais para gerar para a gente um combustível que a célula precisa o tempo inteiro para sobreviver, que é a glicose. Que as maiores fontes de glicose são os carboidratos. Certo. Então, eles devem fazer parte da nossa dieta, devem, até porque a gente precisa de energia para sobreviver. Certo. Né? Então, no momento em que você tem o livre-arbítrio, né, de escolher o carboidrato que você quer, você pode ter escolhas muito mais interessantes, que podem otimizar o seu metabolismo e até evitar um ganho de peso exagerado. Tá. Ou você pode ter uma escolha mais não tão pensada e gerar uma facilidade maior em ganhar peso. Certo. Então, o que a ciência hoje tem de conclusão sobre os carboidratos? Eles podem e devem fazer parte do plano alimentar. Então, tirar não é uma boa ideia. Pode tirar por um tempo curto, você pode fazer uma dieta sem carboidrato por alguns dias para estimular um pouquinho a perda de peso, mas não é prudente que ela continue por muito tempo. E tem algumas restrições. O que eu vou falar hoje, eu acho que vale para a maioria das pessoas, tá? Aqui eu não tô, vamos considerar um pouquinho atletas que precisam de carboidrato numa quantidade maior. Eu vou falar mais na frente de alto índice glicêmico, até importante para quem faz atividade física. Mas, de um modo geral, como é que funciona a questão metabólica? Eu trouxe uma imagem, vamos colocar, que eu não sei se a produção pode colocar para a gente dar uma olhada. É, na verdade, um quadro que vai explicar o que acontece. Olha lá. Ali eu tô... toda vez que a gente ingere carboidrato, Carol, de imediato existe a liberação de um hormônio chamado insulina. Tá? Certo. Por que é importante a ação da insulina? A insulina ela é importante para pegar a glicose que esse carboidrato te deu e destiná-la para algum lugar. Então, a gente precisa de glicose o tempo inteiro, sem parar, nas nossas células. Principalmente as células do músculo, que são as que mais gastam energia, onde a gente está movimentando durante o dia, né? Tá. Enquanto você está em atividade. Então, essa glicose só vai entrar para as células com a ação da insulina. Então, eu trouxe ali uma pessoa se alimentando. A insulina é liberada pelo pâncreas, que é um órgãozinho que está verde ali. Tá? Eu sabia que era no pâncreas. E uma vez na corrente circulatória, a glicose, o que a insulina vai fazer? A insulina vai destinar naquele quadrinho da direita embaixo, uma setinha amarela. Tô vendo. Então, ali é para onde a insulina vai jogar essa glicose. Para queimar o tempo inteiro e rápido, nos músculos e em todas as células do corpo, tá? Não só músculo. Eu dei como exemplo o músculo, que é o órgão que mais gasta energia, juntamente com o cérebro. Eles não sobrevivem nem por segundo sem glicose. Energia. Somente o cérebro. O músculo ainda tem uma reserva. Então, vamos lá. Um pouquinho dessa glicose, que não vai ser queimada naquele momento, o que o corpo faz? Ele precisa estocar um pouquinho para momentos de privação, quando você não está comendo. Então, você vai comer, depois vai ficar horas para comer de novo. Nesse estado, entre as refeições, é que o corpo humano tem que ter uma reserva de glicose para não deixar a glicose ficar tão baixa no sangue. Porque senão a gente desmaiaria, teria hipoglicemia. Certo. Então, o que a insulina faz? Que é isso, então, que acontece quando a pessoa tem hipoglicemia. Exatamente. Então, o que a insulina faz? Reserva glicose em pequenos saquinhos, tá? Imaginar que a glicose fosse um saquinho de açúcar. No supermercado não tem aqueles fardos com vários saquinhos dentro? Sim. Então, aquilo ali para o corpo humano também é interessante. Se cria uma reserva chamada glicogênio, que são saquinhos de glicose estocados, e coloca um pouco no músculo também, para ele depois, se faltar um pouco de glicose, ele ter como sobreviver, e vai um pouquinho para o fígado também. Tá? Esses estoques de glicogênio duram pouco tempo, Carol. Eles só nos dão um equilíbrio na glicose, quando está faltando no sangue, por algumas horas. Por exemplo, quando você está dormindo à noite, durante todo o seu jejum do sono, quem mantém os níveis de glicose no sangue, você não tem hipoglicemia quando está dormindo, são esses estoques de glicogênio. Quando você está também fazendo atividade física, que precisa um pouquinho mais, você tem essas reservas de glicogênio. Entendi. Só que se essas reservas, que não se somar toda essa reserva de glicogênio no corpo, não passa de 1 quilo e pouco. Até 700 gramas o corpo consegue reservar desse glicogênio. Tá. Se passar do ponto, Carol, e ainda continuar persistindo muita glicose no sangue, para onde vai esse estoque para queimar aí muito depois? O corpo tem que estocar para momentos de privação de dias. Aí entra a gordura corporal. A insulina pega uma moléculazinha chamada glicerol, que vem da glicose, pega 3 moléculazinhas chamadas ácido graxo, que vem da gordura que a gente comeu,
e monta uma molécula chamada triglicérides e manda para dentro das células de gordura, para os adipócitos. Certo, então a gente vai fazer isso quando a quantidade já estiver esgotada. Já estiver exagerada. Se você já... exagerada. Você tem glicose que já está lá no músculo, já estão nas suas células trabalhando. E mais. Já tem o glicogênio para queimar daqui a pouquinho. Ainda está sobrando glicose, esse excesso vai para as células de gordura. Entendi. Tá? E por isso que a gente engorda. Forma, então, o triglicérides. Triglicérides, que é uma fonte de gordura. Que é o que a gente faz exame isso, e também identifica. Tá. Os triglicérides moram dentro das nossas células de gordura. E são fontes que nos deixam a gente falecer porque não come em um dia. Greve de fome não mata ninguém em 24 horas. Greve de fome só mata alguém depois de um bom tempo, por desnutrição. Porque e a gente tem essa reserva de gordura. A reserva de gordura é para bem depois. O glicogênio para daqui a pouco e a glicose para agora, para o movimento que eu estou fazendo agora. Entendi. Tá? Então, quando a gente consome em excesso a quantidade de energia, de açúcar desses alimentos que são os carboidratos. Perfeito. Eles vão para a célula de gordura. Também, parte delas. Que é um lugar que não é necessário que... É necessário para a gente sobreviver, né? Nós mamíferos reservamos esse estoque para sobrevivência, sim. Mas não deveria ser exagerado. Entendi. Ninguém precisa estocar mais do que uma quantidade X. E quem destina tudo isso é a insulina. Então, o que a ciência entendeu? Depois de uma refeição que você escolhe o seu carboidrato, se esse carboidrato for digerido e absorvido muito rápido, a insulina vai ser liberada de maneira muito intensa, tá? E ela vai começar a destinar toda essa energia. Então, o excesso de insulina pós-refeição também predispõe ao aumento da gordura dentro das células de gordura, por excesso. Então, o que a gente pode fazer? Qual carboidrato é absorvido mais lento, mais devagar e libera menos insulina? E quais os que fazem ao contrário, são absorvidos muito rápidos e liberam insulina excessivamente? E se passou a chamar essa capacidade dos carboidratos nessa questão, classificando o carboidrato por um número chamado índice glicêmico dos carboidratos, que é um número que varia de 1 a um pouco mais de 100, 120 é o máximo, 110. O que esse número significa? Quanto maior for o índice, mais esse carboidrato estimula a insulina. Menos interessante ele é para quem não quer ter muita reserva. De gordura, principalmente. Os carboidratos com índice glicêmico acima de 70, de 70 para mais, são considerados altos índices glicêmicos. De 55 a 69, médio índice glicêmico. De 55 para baixo, baixo índice glicêmico. Os carboidratos de alto índice glicêmico não são problemáticos pós-atividade física, onde você esgotou suas reservas de glicogênio, porque você teve que ter uma energia extra para fazer a sua atividade física, e depois o corpo tem que recompor isso aí, para você não deixar de ter essa reserva para uma atividade futura, para uma ginástica futura. Mas consumir um carboidrato de alto índice glicêmico num pós-treino? Pós-treino não tem problema. Não tem problema. Para quem gasta no treino, tá, Carol? Não tô falando aquela corridinha de 5 minutos na esteira, não. Não, é uma atividade física, minutos. Onde envolve, às vezes, também um pouco de esforço de musculação, de aeróbica, né?